Deus, pela tua bondade, agradecidos pela vida. Eu te louvo e te exalto, meu Senhor, pela tua bondade para comigo, para com meu lar, minha família, nossa congregação, nossos amados irmãos. Pai querido, suplicamos a ti pelos nossos alunos e professores na escola bíblica dominical. Abençoe e guarda os teus servos, dá graça a cada um. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para a nossa escola bíblica dominical, EBD na web, a nossa lição número 10, as manifestações do Espírito Santo, o tema que nós estudaremos, o tema que nós devemos aprender mais, desenvolver este tema, ajudando os nossos amados irmãos que fazem parte deste grande trabalho, deste maravilhoso trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus porque me envolvi há muitos anos, continuo envolvido, glorificando a Deus porque nossa vida, eu costumo dizer, meus amados irmãos, que a nossa vida é como uma plantação. A plantação, a árvore, a planta de qualquer que seja a sua espécie, qualquer que seja uma flor, uma samambaia, qualquer que seja a planta, uma árvore frutífera, toda plantação precisa de atenção, cuidado e, portanto, a nossa vida se compara. O Senhor fez essa comparação, dizendo que nós éramos os ramos da videira, e é uma grande maravilha saber disto. Nós precisamos ajudar e também sermos ajudados. Eu sou ajudado, eu tenho muitos ajudadores, e nós louvamos a Deus porque não podemos estagnar. Sabemos disto e eu tenho profunda consciência que eu preciso também, cada dia, melhorar de alguma forma. E como a gente já está há tanto tempo no caminho, podemos também ajudar os nossos irmãos. Então, nossa lição número 10, 3 de setembro, é o tema As Manifestações do Espírito Santo. O textuário: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2 e 39. Verdade e prática. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação. A proteção que Deus deu à sua Igreja, as armas que Deus deu à sua Igreja, os recursos disponibilizados pelo Senhor para a sua Igreja, é uma bênção, porque nós não podemos prescindir destes cuidados de Deus. E aquela geração, a geração do primeiro século da era cristã, ela sofria muita pressão do judaísmo e do paganismo e precisava do poder de Deus. Mas, irmãos queridos, a nossa geração, apesar de não ter esta pressão do judaísmo e nem tampouco de um paganismo hostil se posicionando como inimigo, querendo matar, mas nós temos uma pressão, sofremos uma pressão tão grande, até dos que se dizem cristãos, que nós somos motivados a estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus, até porque são tantas as imitações de igreja, são tantas as imitações de ministros, são tantas as imitações que nós precisamos estar hoje muito mais atento do que os cristãos do primeiro século. A nossa leitura é em classe, Atos 2, de 1 a 6, e 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Nós vamos fazer esta leitura e eu costumo expor para os meus irmãos, justificar
Por que que eu faço leituras, às vezes até longas? Porque eu leio pelos meus velhinhos, eu leio por quem não lê, eu leio por quem não tem a literatura ou a Bíblia Sagrada, e por aqueles que não podem mais, que não têm mais condição de ler. Eu tenho a alegria e sinto prazer em ajudar. Então, a leitura. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra. E agora, meu Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos. Nos dá graça, Senhor, para fazer a tua obra com mais alegria, com mais disposição e com mais qualidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a discussão a respeito da palavra de Deus, dos dons espirituais, da manutenção dos dons para os dias de hoje ou da permanência dos dons, ela é uma discussão da idade do Evangelho. Esta discussão é desde o começo. Dentro daquela geração, os apóstolos de Jesus Cristo foram revestidos lá em Jerusalém, cumprindo a palavra de Jesus, e rapidinho, depois da ascensão do Senhor Jesus, aconteceu. E após aquela maravilhosa e profunda experiência, a igreja continuou tendo essas experiências, muito embora não tenha sido assim descrito com frequência o que estava ocorrendo. Mas, mesmo assim, nós temos os testemunhos necessários das Escrituras para mostrar a continuidade dos dons. O apóstolo Pedro, um tempo depois, nós não sabemos também quanto tempo depois, o apóstolo Pedro foi um instrumento de Deus para falar ao centurião Cornélio e aos romanos, aquelas pessoas, alguns soldados, alguns servidores do império que estavam também a serviço de Cornélio. E quando Pedro expunha a palavra de Deus, falava do amor, do poder, do ministério de Jesus, do seu sacrifício por nós, e aquele homem temente que já tinha um testemunho extraordinário de vida, de temor diante de Deus pelo que havia aprendido no judaísmo, ele era um prosélito, então ele foi cheio do Espírito Santo e houve uma
admiração por parte dos amigos de Pedro, dos que vieram com Pedro, aqueles que já eram seguidores de Jesus, que a grande admiração era os gentios também recebem, os gentios, eles tinham uma condição pré-estabelecida de julgar pela palavra e, eu diria, com razão. Por quê? De todas as nações, apenas Israel tinha recebido a lei. De todas as nações, apenas Israel tinha aquele contato, tinha aquele testemunho da presença de Deus, da ação de Deus. De todas as nações, apenas Israel tinha aquela identificação com o Senhor. Então, agora eles tinham uma admiração que os discípulos estavam recebendo este poder sem distinção, mesmo que se tratasse de discípulos gentios. Foi realmente uma grande admiração que houvesse aquela manifestação entre os gentios ou pessoas de origem pagã. Agora, meus amados, depois nós vamos ver aqui no corpo da lição que continuou e a promessa era para aquela geração e para as seguintes. Então vamos à introdução. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito, primeiramente, ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotarão e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que vamos tratar, o que trata o nosso estudo. Primeiro tópico é a descida do Espírito Santo, a experiência do Pentecostes, ou no Pentecostes. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus, capítulo 3, versículo 11. Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo com a promessa do Pai, Atos 1 e 4, e acrescentou: "Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." Atos 1 e 5. Essa declaração vincula Mateus, capítulo 3, versículo 11, com a experiência do dia de Pentecostes, relatada em Atos 2, 2 a 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Portanto, a identificação da promessa mencionada por Jesus como promessa de meu Pai com a pregação de João Batista em Mateus 3 e a experiência dos discípulos de Jesus, aquela igreja iniciante ali, que estava no cenáculo, eles estavam reunidos no mesmo lugar e era uma ordenação do Senhor. Ele disse: "Não se ausentem de Jerusalém até que vos seja concedido o Espírito Santo, até que sejam batizados no Espírito Santo, até que sejam revestidos de poder." Então, é uma mensagem maravilhosa. Eu não sei se esse vídeo vai ajudar alguém
até pela qualidade. Eu fiquei sem internet há alguns dias e foi desinstalado, instalado novamente, e hoje eu mesmo fiz um arranjo aqui para gravar, não sei se vai servir. Se não servir, a gente passa pela experiência e depois melhora, quem sabe. Mas ele está querendo sair do ar o tempo todo e eu sou perito em nada, perito zero. Eu tenho experiência quase zero, mas a gente não morre nem morrendo. Eu não abro, não desisto, nem cheio de limitação. Então vamos continuar. Se der, sai. Se não der, perdão. O item 2 desse primeiro tópico é o batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão. Submersão, Romanos 6, 3 e 4 e Colossenses 2 e 12. A Almeida, revista e atualizada, tem uma nota em Mateus capítulo 3, versículo 11, e em Atos capítulo 1, versículo 5, informando com ou em. E a Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida, revisada da imprensa bíblica brasileira, emprega batizar em água. Batizar em água. E no Espírito Santo. Batizar em água e batizar no Espírito Santo. Nas referidas passagens, respectivamente. Nós adotamos em água, batizar em água e no Espírito Santo, pois utilizar com o Espírito Santo pode transmitir a ideia de aspersão, parecer que tratar-se de aspersão, o que contradiz a ideia de imersão, porque no grego o baptizo grego, significa exatamente mergulhar. Baptizo, em grego, significa imergir, mergulhar. Então, é uma explicação sobre a aplicação da linguagem. Batizar, ele vos batizará no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Então, as duas formas de expressar estão corretas ou aceitáveis diante da gramática grega, mas diante do contexto, pelo que significa a palavra baptizo, que é mergulhar, não seria preferível batizar com, porque pode transmitir a ideia só de aspersão, de aspergir. O terceiro item aqui do primeiro tópico é os sinais sobrenaturais. Os sinais, as indicações do batismo no Espírito Santo. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. Ele vai descrever. Isto não é uma coisa clara, passível. É isso, todo mundo aceitou assim. Tem escolas que dá nó. Eu estudei numa escola que tinha uma compreensão um tanto diferente, mas nós temos a condição de expor as 2 ou 3 ideias. Então, aqui ele vai mencionar primeiro o som. O som como de um vento. Aqui na leitura em classe, diz que de repente veio do céu um som. Atos 2 e 2. De repente veio do céu um som. A compreensão que se tem deste som, neste caso, ele está colocando um som sobrenatural
que vinha do céu como sinal do acontecimento, da concessão do Espírito, do revestimento, do batismo no Espírito. Acontece que há uma compreensão, há uma interpretação que coloca o seguinte: este som que chamou a atenção, ele não era um som sobrenatural. O poder era sobrenatural, mas o som era provocado pelas muitas vozes que não estavam de nenhuma forma preocupadas. Não existia ali ninguém preocupado se estava ou não falando ao mesmo tempo. Era uma manifestação de poder tão grande que todos falavam ao mesmo tempo, produzindo uma espécie de som, produzindo um barulho para quem estivesse a ouvir, próximo ou mesmo distante, e eles colocam assim. Mas o texto, a tradução ou a versão aqui, a versão pode ter outro sentido, a versão aqui neste versículo 2, Atos 2 e 2, diz que veio do céu um som. Claro, o dom veio do céu, o Espírito veio do céu, e aquele barulho era associado com um som que veio do céu. Mas não é um problema para nós. O problema para nós realmente é não ter o Espírito Santo. Então, meus amados, na conclusão deste terceiro item, ele fala sobre o som como de um vento, Atos 2 e 2, a visão das línguas repartidas como que de fogo, e aqui não significa também que houve visão, não significa as demonstrações, as ilustrações que fazem daquele momento, as ilustrações, é um foguinho pousando na cabeça das pessoas e tal, mas aquilo é uma mera ilustração. Ali não era vista, não foi visto fogo, não tinha fogo, não tinha... tanto que essa história de hoje, que eu tenho minhas reservas, aí, tá cheio de fogo, tem fogo por aí, como é que tá o fogo? Às vezes o fogo é bastante estranho. Agora, as línguas, eles falando naquelas línguas tão diferentes umas das outras. Ali estavam reunidas cerca de 14, 15 nações, e todas essas pessoas presentes, ou melhor, todas aquelas pessoas que estavam presentes, elas ouviram falar das grandezas de Deus em sua própria língua. E o grande momento, a grande admiração que provocou, que resultou no questionamento não são estes homens todos galileus? Porque Jesus não tinha judaítas no seu grupo. Não são estes homens todos galileus? E como nós ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa língua em que somos nascidos? Então, línguas repartidas como que de fogo não significa que houvesse visão, que houvesse o foguinho lá. Não significa isto. Muito embora as representações daquele momento, as ilustrações, aparecem lá umas tochazinhas na cabeça das pessoas, mas são interpretações forçosas. A verdadeira tocha não aparece na cabeça das pessoas, e sim no coração, na vida. É bastante diferente, pelo menos as indicações das Escrituras. Então, ele fala aqui, os 3 sinais, ele coloca como sendo 3 sinais. E o irmão Freire tem dificuldade em admitir, em aceitar? Não, nenhuma dificuldade. Se houvesse um som vindo do céu, descendo um barulhão, nenhuma dificuldade. O nosso Deus não tem limite.
E a nossa fé, apesar de limitada, ela aceita perfeitamente o sobrenatural. Quando Moisés recebeu a lei, perante todo Israel, havia sonido de buzinas. Havia som de buzinas. E Israel não estava tocando buzinas, não. Era um som que vinha do céu. Deus tinha um exército celestial presente. No Pentecostes, pode ter acontecido? Pode. Deus não tem limitação nenhuma, mas o texto não é claro. O terceiro sinal, meus amados irmãos, mencionado aqui, ele diz aqui, os 2 primeiros sinais jamais se repetirão. Ele admite que era literal. Os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo, alguém tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento em Belém, ainda que extraordinários, porque o Verbo se fez carne, Lucas 2, 9 a 11, João 1, 4, e, na verdade, é João 1, 14, não tiveram sinais semelhantes. Eu diria, não, os sinais existiram. Não foi semelhante, mas foi extremamente maravilhosos. Imagina, quando Jesus nasceu, aparece um coral cantando. Aí era um som que vinha do céu, incluindo os cantores que também vinham do céu. Um coral cantando, glorificando a Deus. E este coral louva, se ausenta, e o anjo fala com os pastores. Portanto, meus amados, são sinais maravilhosos da presença de Deus, e Deus, na sua soberania, faz como Ele quer, como Ele entende, e é sempre uma bênção. Eu sou muito feliz aprendendo com a palavra de Deus e transmitindo para os meus irmãos também, mesmo que tenha fé limitada quanto a minha. E aqui, ele fala que estes sinais foram maravilhosos e não se repetirão. Agora, concluindo, assim o som soava como o vento, mas não era vento. E da mesma forma, a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Agora, Deus se manifestou com fogo e muitas vezes. Além de Deus manifestar o fogo e acender o fogo, fazer que o fogo fosse visível às pessoas pela sua manifestação, ainda aconteceu também que as pessoas pediam, no caso de Elias, foram 3 ou 4 casos que houve fogo. No caso, o Elias foi aqueles casos lá os capitães de 50, o fogo lá no holocausto, no dia que os profetas de Baal foram desmascarados. Então, Deus é soberano e pode mostrar o seu poder na hora que Ele quer. E, portanto, não tem dificuldade. Eu não tenho dificuldade para aceitar isso aqui. Mas parece que a linguagem, um som como de um vento e línguas como que de fogo, era só para identificar o barulho, o acontecimento diferenciado, e não qualificando como uma ventania ou como um fogaréu. Aqui, concluindo, meus amados, foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. A exposição do nosso comentarista em relação aos sinais. Por que ele diz que foi uma única vez? Porque não aconteceu em Atos capítulo 8, não acontece em Samaria, não acontece em Cesareia, não acontece em Éfeso,
não acontece mais, não tem mais essas descrições. É aceitável, portanto, que tratava-se de uma manifestação especial de Deus, chamando a atenção e inaugurando aquele momento da igreja. Eu louvo a Deus porque acredito. O segundo tópico, a natureza das línguas. Aí ele vai falar da fonte. As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4. O termo grego para outras aqui é heterais, de heteros, outro, ou de um tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição. Ele dá uma interpretação absolutamente maravilhosa e que eu nem cogito. Eu não aprendi assim e não cogito, não cogitava, mas também não reprovo. É que os discípulos falavam em línguas porque estavam falando conforme o Espírito Santo lhes concedia e o próprio Espírito traduzia na língua daquelas pessoas, das muitas nações ali representadas. Eu acho isso lindo e maravilhoso, mas eu não tenho dificuldade, é que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Tiveram, quem sabe até, cada um falou variedades de línguas e, entre estas variedades de línguas, falaram com o objetivo divino e não do homem de atingir ou alcançar ou deixar claro para as pessoas presentes que era realmente o poder de Deus, a mensagem do Evangelho. Eu acho maravilhoso, acho simples, muito simples para Deus e uma bênção para mim. Que o Pedro, por exemplo, o Pedro pode ter falado todas as 14 línguas. Eu acredito nisto, eu louvo a Deus porque eu acredito. Até porque, com a minha experiência pentecostal, Deus também me deu variedade de línguas. Então, a essa distância do Pentecoste e nesta dimensão, nessa estatura espiritual que eu tenho, Deus já me deu, me usou em inúmeras vezes com variedades de língua, incluindo a tradução. Imagina naquele momento de glória dos discípulos de Jesus que estavam ali há 10 dias, parece que ainda estavam vendo o Senhor subir. 10 dias da ascensão. Então, meus amados, eu acho maravilhoso, eu acho lindo esta interpretação dele, mas, quem sabe, eu até corrobore de uma forma mais profunda, porque eu acredito, cada um daqueles discípulos poderia falar, cada um falar todas as línguas de cada pessoa presente. E aquelas pessoas estavam ali, cada uma a receber a mensagem do Senhor na sua própria língua, através de um judeu da Galileia. Não tenho a menor dificuldade em admitir isto, em aceitar isto, o que regozija muito meu coração, o que alegra muito meu coração. Então, a questão da linguagem grega, heterais e heteros, ou heteros, não tem muita aplicação para um acontecimento que era miraculoso, que era realmente um milagre, além de tudo, como cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus. Ainda
neste primeiro tópico, no primeiro item do segundo tópico, sobre a fonte, ele diz: há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, a fonte das línguas, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição, que é este fato maravilhoso. O apóstolo falava a língua celestial e o Espírito traduzia para uma língua da Caldeia. E maravilha, não tem a menor dificuldade em admitir e aceitar este grande milagre de Deus. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Atos 2 e 6. Lucas repete essa informação por mais 2 vezes. Atos 2:8 e Atos 2:11. E no versículo 11, ele acrescenta: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, é algo profundamente significativo que a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste cumpria a promessa de Deus, feita ainda no Antigo Testamento, através de Joel, a promessa de Jesus, de que ia enviar a promessa do Pai, e também o grande objetivo, evangelizar aquelas pessoas que estavam ali naquela festa do Pentecostes. O segundo item é a glossolalia, glossa, língua, glossa é língua, e lalia, falar. Então, é a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como as línguas como um dos dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e lalia, ou lalia, modo de expressar, modo de falar. Mateus 26 e 30 e 73. Neste texto, nós vemos que a pessoa identificar a outra pela origem, pela língua, pela sua região, regionalismo. E aqui nós temos conjugado a linguagem, como em João 8:43. O substantivo derivado do verbo grego é lalein, falar, a expressão lalein glossais, falar outras línguas, em 1 Coríntios 14:5, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas mesmo, outros idiomas até. É usado para indicar. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 10 e 28, 1 Coríntios 14, versículo 2. Ambas são de origem divina e sobrenatural. Aqui eu acho lindo esta colocação que ele faz, e ele deixa isto também claro na sua expectativa de nos atingir, de nos ajudar, que todos aqueles discípulos falavam línguas não humanas, portanto, não eram idiomas, mas o Espírito traduzia como idiomas para que houvesse o benefício da evangelização. Eu acho maravilhoso, mas não significa só isto. Eu, como expus, acredito que cada discípulo possa ter falado todas as línguas daquelas pessoas que estavam presentes, como um sinal profundo para que não houvesse dúvida nenhuma. O Pedro falando línguas, o João, o Tiago, todos os demais
cada um falando variedades de línguas, mesmo que se tratassem também de idiomas, além de falar as muitas línguas celestiais. Eu não sei por que, meus amados irmãos, alguém duvida disto. Porque o que nós sabemos é que o Senhor, Criador de todas as coisas, também é o Criador das línguas. Quando os homens, no pós-dilúvio, estavam desobedecendo a Deus, teimando com Deus, Deus havia ordenado pela segunda vez que eles povoassem a terra. E eles estavam determinados a fazer um farol, uma torre, como se fosse um grande farol de uma cidade, o farol de Alexandria, o farol do Mucuripe, algum farol aí, um farol, uma grande torre que tivesse um sinal que impedisse o espalhamento, que impedisse a dispersão. Era uma forma de contrariar a ordem de Deus, de povoar, de encher a terra. Era a segunda desobediência. A primeira, eles cumpriram, foi lá no comecinho, e agora o recomeço no pós-dilúvio estava tendo a mesma rebeldia contra o Senhor. Deus manda preencher o mundo, encher o mundo, povoar o mundo, e ele se concentrando na região da Caldeia. Então, eu não vejo dificuldade nisto, e eu louvo a Deus porque é muito bom a gente admitir o nosso Deus, que tem todo o poder, também foi quem criou todas as línguas. Naquela tentativa de impedir o propósito divino, Deus manifesta a sua vontade quando lá, eu acredito, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda não conhecidos porque não havia sido manifestado, o Senhor diz, desçamos e confundamos a sua língua. E houve ali a Babel, a confusão das línguas. O terceiro item do segundo tópico é sua continuação. Aqui é um nó para muita gente. É muito prático para o homem carnal, para o crente cru, negar a atualidade dos dons. É muito mais prático negar do que sentir a necessidade de buscar e ter que descer à casa do oleiro. Sua continuação. Falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4. É a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio. É bom lembrar que aconteceu em Atos 8, lá em Samaria, quando chegou a notícia em Jerusalém que os samaritanos haviam recebido a palavra, que havia uma grande manifestação do poder de Deus ali, eles enviaram Pedro. E Pedro chegou ali e houve esta manifestação do Espírito Santo. Versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqueles primeiros discípulos, em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro. Aqui aconteceu em Samaria. Os apóstolos estavam em Jerusalém e enviaram para lá Pedro e João para
Não foi para batizar no Espírito Santo, não, que o homem não faz isto, mas foi para apoiar a obra que estava sendo ali levada a efeito pelo Filipe. E houve batismo no Espírito Santo, sem a exposição de que tinha o vento, que tinha o som, que tinha línguas como que de fogo, ou seja, não há descrições das experiências do capítulo 2, mas há descrição da glossolalia do capítulo 2, ou seja, eles falaram línguas. Falaram em línguas. E vendo Simão, porque eles tinham recebido o poder do Espírito Santo. E agora, meus amados irmãos, o Simão estava também querendo, de alguma forma, quem sabe, atrapalhar a obra de Deus. Então, são casos diferentes para a mesma realidade. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45, 46. Nós temos aqui uma bênção, exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio. Portanto, a continuidade, que é esse tema aqui, sua continuação. E outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso. Paulo chega a Éfeso e fala do poder de Deus, fala lá do Evangelho, e ele encontra um grupo receptivo. E este grupo, ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles dão a seguinte resposta: nós ainda não conhecemos esta doutrina. É claro que a linguagem não é exatamente isto. Diz assim: nós nem ouvimos ainda falar que haja Espírito Santo. Eles não ignoravam o próprio João Batista. Espírito Santo, ele vos batizará, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se aqueles homens, que eram cerca de 12 varões, lá em Éfeso, se eles, na verdade, eram batizados no batismo de João, eles não ignoravam o Espírito Santo. Não podiam ignorar o Espírito Santo. Agora, ignorava que fosse uma doutrina, que já tivesse uma doutrina, porque a comunidade estava fora de Jerusalém, portanto, era uma comunidade, digamos, os meus irmãos batistas gostam, e é verdade, era uma comunidade de batistas, que batista significa batizados, e eles eram batizados no batismo de João. E eles ignoravam, não era a existência do Espírito Santo, e sim a existência da doutrina do batismo com o Espírito Santo. E o que aconteceu é que o Paulo, chegando ali, na sua terceira viagem, ele vê que acontece a mesma coisa, o mesmo milagre. Outra vez aconteceu com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Atos 19, 6. As línguas e profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus. 1 Coríntios 13, 8 a 10. Então, a validade dos dons hoje é questionada, porque hoje é questionada a validade de tudo. Hoje é questionada a validade das escrituras, é questionada a validade do matrimônio, é questionado tanta coisa, né, irmãos? Mas nós sabemos que o Senhor terá suas testemunhas até o final. O terceiro tópico, o significado e propósito. Significado e propósito. Batismo no Espírito Santo
não é sinônimo de salvação. Maravilha isso aqui, muito claro. Tem pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo, confessa Jesus, nesta sensibilidade para com o Espírito Santo, recebe o poder, são revestidas, passam a experiência, passam um tempo servindo a Deus, tem, digamos, um período ali de espiritualidade, de bom serviço, de tranquilidade espiritual, depois enveredam, principalmente agora, com essa maldita oferta que está acontecendo. O sujeito, de uma hora para outra, é ministro na marra, ele não serve para nada, ainda não conhece, neófito, absolutamente sem habilidade, sem condições, sem capacidade, mas alguém está precisando de mulas. Aí consagra o sujeito lá, bota uma cangalha espiritual em cima dele e ele vai fazer asneiras. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de uma bênção ou de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Isto aqui é uma bênção a aprender. Ninguém jamais seria crente sem o convencimento do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove o novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. João 3, 6-8. O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita a verdade de Jesus. Que aceita Jesus Cristo de verdade, que aceita a salvação real na pessoa bendita de Jesus. Gálatas 3, 2, Efésios 1, 13. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu, Lucas 10 e 20. Igualmente, tinham o Espírito Santo, mesmo antes do Pentecoste, mas assim ainda precisavam de revestimento, precisavam do poder real, precisavam do batismo no Espírito Santo. Segundo item aqui do terceiro tópico é a definição e propósito. Definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Lucas 24, 46-49. Aqui é onde Jesus ordena. Eles devem estar revestidos, precisam disto, precisam deste poder. O seu propósito, capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para o trabalho, para o exercício do ministério, para dar testemunho. É um revestimento necessário. É necessário. Para falar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Atos 1 e 8. Atos 1 e 8, Jesus diz, vocês não podem se ausentar da cidade. Receba antes o poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, as testemunhas de Jesus precisam de poder real, revestimento real, um poder grandioso para fazer esta obra grandiosa. Até porque, sem a graça do Senhor Jesus, a gente não iria nem até ali. A perseguição, os empurrões da vida, do mundo, dos perversos e dos falsos crentes, dos falsos irmãos, esses cristãos de meia tigela, ia realmente impedir a nossa ação. É necessário estar cheio do poder do Espírito Santo. É um revestimento de poder para viver uma vida, a vida regenerada, um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que o ajuda quando a mente não pode fazê-lo. Ou seja, por mais inteligente que a pessoa seja, ela tem limitação com as escrituras. A Bíblia Sagrada não foi simplesmente escrita por homem inteligente, foi escrita por homem espiritual.
homem cheio do Espírito de Deus, e ela só é melhor compreendida ou mais compreensível a homens espirituais. O poder do Espírito Santo é necessário para a gente entender o teor, a mensagem, a palavra do Senhor. É algo maravilhoso. Louvo a Deus, porque Deus me deu um sopro maravilhoso. O quarto tópico, a revista, a lição é vasta. Nós temos o quarto tópico, só que, na verdade, é só dois itens no terceiro e 2 no quarto, mas não deixa de ser mais longa do que as demais. Aqui, os dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus que nos capacita a continuar a missão de Cristo no mundo. E as demonstrações desse poder na vida da igreja, Atos 1 e 8. É base, isso aqui é básico, é base. Por que ignoram? Porque o evangelho não vale para a maioria. É por isso que estão questionando. Hoje é necessário o batismo no Espírito Santo? Sim, se não fosse, não tinha sido escrito com tanta clareza que é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu vejo isso aí como uma continuação sem interrupção enquanto houver chamada. Você foi chamado por Deus? Eu fui chamado por Deus? Estamos ouvindo a chamada do Evangelho? Vinde. Então, quem ouvir a chamada do Evangelho, quem receber a chamada de Jesus, precisa receber o poder de Jesus. Então, é uma necessidade. A igreja não se sustenta sozinha. A igreja não se sustenta. Por isso, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, João 14, 16 a 18. Há pelo menos 3 listas desses dons. Os dons espirituais são suprimentos celestiais para a igreja. E são 3 listas. Ele coloca aqui, Romanos 12, 6 a 8, 1 aos Coríntios 12, 8 a 10 e 1 aos Coríntios 12, 28 a 30. Portanto, aparece 3 textos mostrando os dons e a necessidade deles. Agora, eu achei lindo essa conclusão do primeiro item aqui deste último tópico, meus amados, é porque ele diz assim, embora não ousamos dizer que sejam apenas esses. Eu me lembro de, alguns anos atrás, eu dei um estudo na terceira etapa, inclusive eu tenho esse material, eu colocava, parece, 22 dons. Parece a heresia grande, a heresia profunda, a heresia da pesada. Mas acontece que a história de limitar os dons são 9, que tem até música que diz que os dons são 9 e tal, não se sustenta na Bíblia. Tem muitos dons. Muitos dons. Não são 9, não. 9 é a forma elementar de aprender a contar as coisas de Deus. Então, ele diz, embora não ousamos dizer que sejam apenas esses, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. Ou seja, não existe como dizer quais são, quantos são, limitando as coisas do Senhor. Deus não tem limite, não criou limite, e quem sou eu para criar limite? Portanto, são muitos dons. São muitos dons. Só de curar, diz, e os dons de curar, ou seja, mais de um. Eu não sei, parece que só está funcionando o dom do caroço hoje. Pelos testemunhos que se escuta por aí, é só o dom do caroço. Mas o nosso Deus continua tendo dom e dando dons para purificar leprosos, para ressuscitar os mortos. Qual a função de ressuscitar um morto hoje? Não sei. Mas Deus, tendo, faz.
Poder não lhe falta. Agora, o último, meus amados, os dons são dados aos crentes individualmente. Existe a fraude, e os fraudulentos é o seguinte: Pedro recebeu o poder, aí o infeliz, idólatra, ladrão, perverso, pervertido, maricas, tudo, sentou na cadeira de Pedro, recebeu uma ova, recebe coisa nenhuma, não tem nada a ver. Pedro recebeu porque era crente, Pedro recebeu porque era gente, Pedro recebeu porque tinha o poder de Deus, Pedro recebeu porque era discípulo do Senhor Jesus. Então, os dons são dados individualmente e não um pacote. Pacote faz pacote de turismo, pacote de viagem, pacote. Não existe dons para transmitir assim. Não tem. Se tem, não é de Deus. O dom do Senhor é com os seus servos. O negócio de Deus os negócios de Deus são com seus adoradores. A manifestação dos dons ocorre por meio das 3 pessoas da Trindade. Pelo Espírito, na diversidade de dons. 1 Coríntios 12:8. Pelo Senhor, na diversidade de ministérios. Lindo isso. Versículo 5. E pelo Deus Pai, na diversidade de operações. Versículo 6. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso essa manifestação é dada por ele, a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. Hoje para muitos é útil se apresentar. Existem uns indivíduos que ficam fazendo propaganda de suas virtudes. E vai lá, vai convencendo os tolos. Eu sou difícil, sou duro na queda. Para me convencer, só Jesus Cristo mesmo ou alguém com muita seriedade e dignidade. Eu não caio no conto de história e fanfarrão da fé. Então, meus amados, o dom é dado individualmente. Os dons são dados. Alguém pode ter só um dom para estar a serviço de Deus. Tem pessoas, a minha esposa viajou com uma irmã, aliás, com um grupo de irmãos e irmãs, e entre eles tinha uma senhora, uma irmã, e essa mulher, ela saía assim, parecia que não ia fazer nada. E ela evangelizava, havia uma resposta à palavra de Deus que ela transmitia. Muitas pessoas se entregaram a Jesus. Eu não sei se ela tem outros, mas o crente pode receber só um dom e ser suficiente para ele servir à igreja do Senhor e ao Senhor da igreja durante toda a sua vida. Mas, seja um, seja mais, ele deve usar para a glória de Deus. Então, aqui, meus amados, eu conheci um pastor e tinha muito amor por ele, e ele contava histórias engraçadas, e uma mulher estava se apresentando lá. Pastor, eu tenho 9 dons. Eu tenho os 9 dons. Eu recebi os 9 dons. E ele era estranho, e ele disse: minha irmã, eu acho que a senhora tem mais de 9, porque esse de dizer isso aí também é complicado, né? Ou seja, era o dom de mentir. Porque, meu irmão, quem é que vai saber como é que Deus tem uma igreja numerosa? Crentes habilitados, habilidosos, desejosos, preparados, consagrados, e Deus vai entupir uma pessoa de dons. Para que tanto dom? Ela não vai ter como usar isto para o bem do povo de Deus, da igreja de Deus, ao serviço de Deus. Então vai ser um prejuízo para ela, que ela vai sair por aí propalando, falando pelos cotovelos, que tem essa donzarada toda. É muito complicado. Eu louvo a Deus porque eu sei que o Senhor me deu pelo menos alguma coisa e eu quero usar. Mas você dizer isto, irmão, é difícil, é complicado. Vamos concluir.
Os dons não são dados para a exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus, Atos 3:12. O mérito é do Senhor Jesus. Outra vez, o apóstolo enfatiza a origem dos dons, o Espírito Santo, pois reconhece que é este mesmo quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para ter? É com o Espírito Santo. Tem umas pessoas que babam de inveja de pregadores famosos. Aprende o linguajar, aprende lá o parafraseado e tal. Vai morrer sendo um papagaio. Vai morrer crente papagaio, querendo imitar os outros. Se aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, você também pode ser. Agora, o Espírito Santo não enche ninguém para ser parecido. O Espírito Santo não cria crente imitação de outro. O crente foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, qual interesse eu teria de ser imagem e semelhança de ninguém? Eu não preciso, você não precisa. Nós não precisamos ser imagem e semelhança de ninguém. Podemos e devemos seguir bons exemplos. Exemplo de serviço, exemplo de comunhão, exemplo de testemunho, exemplo. Mas falar parecido, só em seita de ordinários é que cada um infeliz aprende a falar. Vai lá, parece que estão ladrando. Porque o perverso que criou lá o fojo, o jiqui de prender almas, fala daquele jeito, toda corriola tem que seguir. Não é obra de Deus. Não são servos de Deus. Não aprenderam com Deus. Não aprendem nas Escrituras. Quem aprende nas Escrituras tem simplicidade. Então, concluindo, a obra é do Espírito. Outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons, o Espírito Santo, pois reconhece que é este mesmo quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. Concluindo, a conclusão diz: a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. O dom de dividir foi Satanás. O dom de semear contenda, quem deu foi Satanás. O dom de se orgulhar, minha convenção é esta, minha igreja é aquela, porque é coisa do diabo. O nosso Deus não dá nada para ninguém crescer aos seus próprios olhos e ficar tolo. Então, Satanás está por aí, repartindo dons de iniquidade com alguns. Os dons que o Espírito Santo dá é particularmente a cada um como quer, para o que for útil e principalmente para servir ao Senhor na sua igreja. Trata-se de ferramentas importantes. Essa colocação de ferramenta me aborrece, mas é porque eu sou velho, já estou envelhecido, encardido, querendo morrer. Mas diz que há ferramentas importantes para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção e devemos pedir. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, pois ele tem a palavra da sabedoria. Alguém tem necessidade? Peça a Deus, fala com Deus. Ele dá o dom, ele reveste, ele abençoa e ele não lança em rosto, não deixa ninguém falando só. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe sua vida, sua igreja, Deus abençoe sua congregação, onde você serve, continue servindo.
deixe os orgulhosos se orgulharem, deixe os perversos das convenções se degladiarem, deixe os donos da igreja usurparem, e você continua servindo ao Senhor da igreja e à igreja do Senhor. Este é o meu propósito, tenho feito com muita graça, apesar de mim. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, eu te louvo e te exalto pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos alunos na escola bíblica dominical, obrigado pelos professores, pelos superintendentes. Na nossa congregação, abençoa os meus irmãos. Guarda o pastor Cláudio na superintendência, com os nossos irmãos ali, cada aluno, cada professor. Nos ajuda, Senhor, dá-nos graça para contribuir com o teu povo, com o teu reino. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos a gravar. Eu não sei como ficou, porque estava sem internet e foi um arranjo hoje à tarde e a pessoa que consertou para mim não deixou o computador como estava. Eu é que fiz aqui umas gambiarras, não sei se tem gambiarra sacra, mas eu fiz para não deixar de gravar o vídeo. Deus abençoe vocês, orem por nós, no nome de Jesus. Amém.